Salmo 51, verso 10 ao verso 19 é o texto que vamos usar para a nossa meditação nessa manhã. Salmo 51, verso 10 a 19, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca, sim, a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te-os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus te ama, isso é inegável. Que Deus deseja e tem bênçãos maravilhosas para a sua vida, para todas as áreas de sua vida, isso é inquestionável. Que Deus está verdadeiramente interessado em te dar vida, não qualquer vida, mas vida e o melhor da vida, a vida abundante, a vida eterna. Isso é certeza. Porém, não podemos nos esquecer de que para recebermos todas estas bênçãos, Jesus Cristo sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. Ele nos salvou pagando o preço dos nossos pecados, nossa dívida para com Deus. Ele, assim, é o único meio de salvação, o único caminho para Deus Pai. Atos capítulo 4, verso 12, nos diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas a salvação, embora seja suficiente para todos, nem todo pecador a alcança, nem todo pecador é salvo. Pois, para ser salvo, o pecador precisa crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e arrepender-se de seus pecados. Arrependimento na Bíblia significa mudar de mente. Mudar de mente, de opinião, mudar de alvo de vida, mudar de intenção, mudar de propósito. Uma mudança de mente que leva a mudar de direção, que leva a uma conversão. Atos capítulo 3, verso 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Assim, o arrependimento implica em mudança, exige transformação, impõe novo rumo, novas atitudes. Por isso eu te convido a refletir comigo, no primeiro momento, essa verdade bíblica, que o arrependimento exige mudanças em 3 áreas vitais da nossa vida. A primeira área é o nosso intelecto, nossa mente. Arrependidos, ficamos convencidos de que o pecado gera degradação moral. O pecado nos faz culpados diante de Deus e nos separa de Deus. O arrependimento traz uma nova luz para a nossa mente e faz brotar um novo entendimento da vida, um novo entendimento dos valores de Deus para a nossa vida. Por isso, Romanos capítulo 12, verso 2 diz: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa arrependida compreende que o pecado é maligníssimo.
O pecado é uma rebelião contra Deus. Ela entende isso e, por entender, ela foge não apenas das consequências do pecado, ela foge, sobretudo, do próprio pecado. Aqueles que permanecem no pecado, mesmo que se desmanchem em lágrimas quando recebem o merecido salário do seu pecado, se não mudarem suas mentes e não mudarem suas mentes de acordo com a palavra de Deus, não tem como demonstrarem verdadeiro arrependimento para a salvação. Outra área vital que eu tenho que lembrar é que o arrependimento exige mudança em nossas emoções. Ficamos tristes diante da convicção de que estamos desagradando a Deus. E não somente estamos desagradando a Deus, estamos nos afastando de Deus. Arrependimento, nessa área emocional, é demonstrar um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. É afastar-se do pecado porque é uma coisa abominável, é uma coisa horrível aos olhos daquele que é santo e puro, o nosso Deus. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Assim, a tristeza, de acordo com Deus, produz uma vida e não vai produzir morte. A tristeza, segundo Deus, vai conduzir à salvação e não à condenação. A tristeza, segundo Deus, convence de pecado, mas também conduz à fonte do perdão. Já a tristeza do mundo, ela esmaga, ela atormenta, ela mata. A tristeza do mundo produz culpa, remorso, mas não alivia a consciência. Porém, a tristeza, segundo Deus, pode abrir uma ferida, mas ela também cura. Lembrando que arrependimento não é um mero remorso, então, não é só ficar triste, porque o remorso, a tristeza, podem levar à morte. Mas o arrependimento, segundo Deus, é um chorar pelo pecado, um entristecer pelo pecado, mas um entristecer, um choro que nos conduz à vida e ao perdão que está em Cristo Jesus. Um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: aqueles que se arrependem choram. Choram não porque foram flagrados no pecado e agora estão sofrendo as consequências. Choram não porque sofrem consequências do seu erro, mas choram porque o pecado é mau diante dos olhos de Deus. A terceira área vital, então, que eu quero lembrar você, que o arrependimento exige, é a mudança da nossa própria vontade. Por vontade própria, tomamos a deliberação de abandonar o pecado e buscar o perdão divino, buscar a purificação que está em Jesus Cristo. Então, é ter vontade de dar a meia volta, de mudar de uma direção para outra, de ter um novo comportamento diferente daquele. Porque entendo agora que sou filho de Deus, não quero viver longe do Pai, mas quero voltar para o Pai. Posso usar a ilustração do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, verso 11 a 32. O filho pródigo, quando se viu longe do Pai, num chiqueiro, sujo, imundo e fedido, ele se lembrou que na presença do Pai é diferente. E ele, por vontade, decidiu voltar-se para o Pai. 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem na prática do pecado, não são mais escravos do pecado, não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Ele se volta para Deus. Aqueles que se arrependem abandonam o prazer do pecado por vontade própria
para ter o prazer, para deleitar-se na santidade de Deus. Significa então deixar por vontade própria as práticas do reino das trevas. E por vontade se deixar transformar por Deus para viver nas práticas do reino de Deus, do reino da luz. Só para lembrar você, o que nos ajuda na prática do arrependimento é a Bíblia Sagrada, a colocarmos em prática no nosso dia a dia o que entendemos e sentimos e queremos é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Enquanto vivemos em um mundo onde ser repreendido, ser corrigido na sua vida, onde ser educado na justiça divina não é politicamente correto, mas a Bíblia quer quebrar isso, quer mudar isso em nossos corações. E por que tem que haver essa mudança, essa conversão? Verso 17 de 2 Timóteo 3. A fim de que o homem de Deus, a pessoa de Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitada para a boa obra. Esses elementos que eu lembrei você aqui a respeito do arrependimento podem ser vistos na experiência de Davi, que quando em pecado e arrependido, escreveu o Salmo 51. Quer ver isso? Por exemplo, verso 3 do Salmo 51, vemos que o intelecto de Davi se viu arrependido, entendendo a gravidade do seu pecado. Diz ele no versículo 3 do Salmo 51, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que é pecado, eu entendo que isso é pecado, eu vejo esse pecado. Tanto que ele diz, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele entende, ele reconhece que aquele pecado é contra Deus. Toca as suas emoções e as suas emoções se veem arrependidas também. Ele demonstra tristeza por ter desagradado a Deus. Verso de número 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nas suas emoções ele ficou triste porque ele reconheceu que o seu pecado foi direto contra Deus, produziu um mal entre ele e Deus, entre o relacionamento dele com o seu Deus. E aí então o arrependimento na vontade. Verso 1, 2 e 10. O salmista mostra que ele busca o perdão com arrependimento. Ele busca com arrependimento o perdão porque ele quer purificação. Ele não quer continuar com o seu coração daquela maneira. Ele não quer continuar daquele jeito. Ele está disposto a abandonar o pecado com a ajuda de Deus. Verso 1 e 2 e verso 10 do Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Tira isso, me livra disso. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tira todo esse mal, perdoa, purifica e coloca em mim, ó Deus, algo novo, puro, santo, que te agrada, ó Deus. E um espírito que não volta, que não cai novamente nesse pecado. Mediante o arrependimento, o pecador se arrepende da velha vida. O filho pródigo, antes de vestir a melhor roupa dada pelo pai, ele teve que tirar a roupa suja. Ele teve que tirar aquela roupa rasgada e mal cheirosa que ele trazia daquela terra distante do pai, daquela terra de pecado. Semelhantemente, o pecador precisa desvestir, despir-se da imundícia do pecado por meio do arrependimento. Tirar da sua mente, das suas emoções, do seu coração e da sua vontade. E ele precisa revestir-se da nova vida em Cristo Jesus, que é uma vida santa, em santificação. Mediante o arrependimento, então, o pecador se desvincula da velha vida
e através da fé se vincula à nova vida em Cristo Jesus. Arrependimento, mais do que sentimento, é atitude. Arrependimento não é aquilo que falamos apenas, mas aquilo que fazemos. Arrependimento não é discurso diante das pessoas, é mudança de vida diante de Deus. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas que nos cercam, mas é um quebrantamento sincero diante de Deus. Não é um mero rasgar as vestes, mas é rasgar o coração na presença de Deus. O arrependimento é uma exigência inegociável para a salvação. Volto a te lembrar, Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento, que o Espírito Santo quebrante o nosso coração e nos leve sempre para a presença de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e nos purifica de todo o pecado. E que, verdadeiramente arrependidos, abandonemos a velha vida e caminhemos sempre para a nova vida em santificação, em comunhão com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que as ternas consolações e poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus. Que Deus abençoe seu final de semana e sua semana, em nome de Jesus.